Boas tardes, bem-vindo de regresso à Catalunha. Hoje temos a segunda etapa já a ser corrida. Os ciclistas na volta à Catalunha terminam no próximo domingo em Barcelona. Até lá vão apanhar muita montanha. Esta é de resto a volta à Catalunha mais montanhosa dos últimos 10 anos, com mais de 20 mil metros de acumulado. Isto é uma verdadeira volta de montanha. 20.436 metros de acumulado nesta volta à Catalunha 2026, por comparação, por exemplo, com o ano passado, 14.472. Há de facto um acréscimo grande no que toca à montanha. Daí que esta corrida este ano muito provavelmente virá a ser discutida muito nos próximos dias, nos dias de montanha. E talvez o último dia da Catalunha, diríamos melhor dizendo, de Barcelona, acabe por não ter tanta influência, assim como talvez também as bonificações não sejam tão importantes, mas logo veremos. Estas são imagens do sprint de ontem. Sprint em ligeira subida, tal como o dia de hoje. Hoje vamos ter também um sprint com uma subida no final, também uma reta relativamente longa. E no final a vitória de um ciclista muito em forma, já o tinha demonstrado em corridas anteriores, nomeadamente no Paris-Nice. Ele é Dorian Godon. Primeiro os ciclistas da NSN estiveram na frente, a certa altura o próprio Thomas Pidcock esteve na frente. Mesmo Remco Evenepoel andou à procura da vitória, mas acabaria por ser Godon a ganhar esta etapa num sprint muito duro. Mas com uma boa margem. Aqui a 100 metros do final põe-se ao lado de Remco Evenepoel e acaba mesmo por ganhar a corrida. Dorian, déjà dites-nous comment c'est... il n'est pas jaune, mais dites-nous quand même comment c'était de mettre un maillot de leader ce matin. Ouais, ça va, c'est plus confort, tu sers maillot, c'est tranquille. Mais non, je suis très content, j'ai bien profité de la journée, il fait super beau, donc c'est des routes que je connais encore et ouais, ça va être que du bonheur aujourd'hui. Et comment a été le briefing? Ouais, bah après, on sait que je connais bien les routes à la fin, ça va très vite, c'est des routes assez étroites. Donc voilà, courir devant en fin de course et après, j'ai pas l'équipe non plus de Paris-Nice pour le sprint, mais j'ai quand même des bons mecs pour emmener à la fin, donc voilà, faire confiance aux coéquipiers et donner le maximum pour aller chercher une nouvelle victoire. Pareil, ce sprint, il est différent aussi, il n'est pas facile non plus, pas aussi difficile qu'hier, mais qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ouais, je pense que ce sera quand même beaucoup moins dur qu'hier, c'est moins sélectif, mais après c'est quand même vraiment dur et ça me correspond bien, c'est quand même un boss, il y a quand même 300 mètres à 5% et après un petit replat, donc non, c'est parfait. Godon refere aqui os 300 metros finais a 5% e depois uma pequena zona plana. Diz ele que é perfeito para que hoje tente novamente lutar pela vitória, eventualmente até ganhar. Diz ele que não tem aqui a mesma equipa para o sprint que tinha no Paris-Nice, portanto uma equipa menos apetrechada para o sprint, mas ainda assim uma equipa que tê-lo a ajudado ontem, com certeza, no posicionamento. Diz também que está confortável com esta camisola em estradas que são para ele também bastante confortáveis, porque ele, não sendo catalão, habita, no entanto, na Catalunha, portanto conhece bem estas estradas. Ontem Godon veio de trás para a frente, ultrapassando toda a gente, mesmo aquele que acabou por dar alguma luta, mais luta até, e foi mesmo até ao final, Remco Evenepoel. Com este resultado, Dorian Godon é líder da classificação geral e, portanto, um ciclista francês volta a ser líder na volta à Catalunha. A última vez que tal tinha acontecido tinha sido em 2016, na altura com Nasser Bouhanni, ganhando também na primeira etapa. Estas são imagens dos ciclistas à partida para mais uma etapa que não é talvez tão dura quanto a de ontem, mas que não deixa de ser uma etapa também complicada. Já que o dissemos, esta é a volta à Catalunha com maior acumulado
nos últimos 10 anos. Houve algumas que se aproximaram, a edição de há 2 anos, por hipótese, ou aliás, por exemplo, melhor dizendo, teve quase 20 mil metros, mas ainda assim não chegava a ultrapassar os 20 mil, esta ultrapassa. Mas quanto às vitórias francesas, ou às lideranças francesas, por exemplo, antes de Dorian Godon havia então Nasser Bouhanni em 2016 e antes ainda Laurent Jalabert em 1993. Estes são os mais recentes, anteriores líderes da Volta à Catalunha de nacionalidade francesa. Nesta altura a corrida já está bem lançada, estamos já para lá de meio da etapa, uma etapa curta, uma etapa de 167 km, que já vai praticamente no quilómetro 100. Os ciclistas já ultrapassaram uma terceira categoria e passou na frente mais um francês, estão na moda, Baptiste Westrofer, ciclista da Lotto, que ontem já tinha somado pontos para a montanha, hoje voltou a somar e é portanto garantido, digamos assim, é garantida, melhor dizendo, a sua subida ao pódio no final como líder da classificação da montanha. Vai acompanhado também de um colega de equipa, o Liam Slock. E há mais 3 ciclistas de 3 equipas espanholas, 3 espanhóis. São estes 5 ciclistas que lideram com cerca de 2 minutos e 50. E veja-se que o pelotão vai já em modo de perseguição assanhada. Dois minutos e 50 já é algum tempo, ainda há coisa de 20 ou 30 km, a diferença era de 2 minutos apenas, portanto o pelotão deixou este lote de 5 unidades ganhar algum terreno e agora está a fazer tudo para tirar tempo à frente da corrida com, boa tarde Paulo Martins, as mesmas equipas de ontem, NSN, Ineos e Bahrein. Olá, boa tarde. Entende-se a Ineos porque obviamente motivada pela vitória quer repetir pelo segundo dia consecutivo, manter a liderança e faz parte obviamente de quem está na liderança de uma competição, que é o caso da Ineos. No caso da NSN e também da Bahrein, já ontem, como o Luís disse, andaram na frente, as coisas não correram tão bem algumas destas duas equipas na chegada, porque foi uma chegada exigente e os sprinters destas equipas não estiveram ao nível que seria de esperar, particularmente da NSN. E portanto hoje é outro dia, a equipa continua a dar essa confiança aos vários velocistas que aqui têm presente e sendo hoje uma chegada, eu diria, com um grau de dificuldade menos elevado que no dia de ontem, apesar da sua dureza, mas não é tão duro como no dia de ontem e acredito que hoje vamos ter um pelotão mais compacto, com os velocistas a terem uma palavra forte a dizer contra este homem, Dorian Godon, que eu continuo a dizer, e ontem falávamos disso no final da emissão, quando o íamos vendo subir ao pódio diversas vezes, que hoje tem tudo para voltar a avisar e vencer pelo segundo dia consecutivo. É um dos mais sérios candidatos a vencer, mesmo havendo outros sprinters mais puros com capacidade hoje de poder discutir a corrida. Dorian Godon é então líder da classificação geral, é um ciclista já com alguma veterania, um ciclista já de 30 anos, Olivier, mas nem por isso um ciclista, podíamos dizer, com um grande historial em França. Bom, é campeão nacional francês e este ano está a ter realmente um excelente ano. Tem algumas corridas interessantes, mas não é propriamente o ciclista mais vencedor da história recente entre os franceses. Não é assim muito conhecido, não, Dorian Godon. Há muitos anos por equipas francesas também. Não, boa tarde. Não é conhecido, apesar de ter ganho o Echette, claro, que é o ciclista todo ano, não é? Mas não é conhecido. Diria que é um ciclista que só tinha ganho duas provas do World Tour antes desta temporada. Portanto, ao longo da carreira, 2 etapas já está da Volta à Romandie em 2024. Portanto, não é muito, não é? E este ano, de repente, assim, o jornal L'Equipe escreveu também que ele muda de dimensão, Godon. Bom, não sei se não é um pouco exagerado dizer isto, mas de facto é notável ganhar uma etapa de Paris-Nice e agora uma etapa na Volta à Catalunha, é uma coisa de facto pouco habitual neste ciclista, que eu diria que é um pouco a imagem da sua equipa, Godon, uma equipa que ao longo
longo do ano poderemos ver caçar etapas nas provas de uma semana ou nas grandes voltas até. Eu não sei se ele muda de dimensão ou se muda de equipa. Parece-me que ele muda de equipa porque ele esteve durante muito tempo na AG2R, antes tinha estado também na Cofidis, e este ano entra na Ineos, que está de facto, como tu dizes e bem, a mudar também um pouco a sua forma de correr, os seus objetivos, começa a procurar mais etapas, portanto começa a mudar um bocadinho o paradigma da forma como entra nas corridas, mas se há coisa certa é que Dorian Godon mudou de equipa e ao mudar de equipa saltou um patamar. Noah, first tell us a bit, how are you at the start of a stage which looks like the best one for you for the week? No? Yeah, I mean, yesterday I felt pretty good. I'm in good shape, so I was pretty close yesterday as well. Got dropped right near the end, but good feelings for today. Today is a really different sprint. What can you tell us about it? It's still slightly uphill, right? It's not as hard as yesterday, I think, but still slightly uphill in the last 500 meters. Yeah, it's still a bit uphill. It should be good. I think it suits me quite well. And also it's not so hard before. I mean, depending on how hard they go up the climb, but there's enough time to come back on the descent, so hopefully it'll be good. And how is the confidence growing since the beginning of the year? Do you find your marks with your teammates, even if it's not compulsory, the same lead out here that it has been in other race? No, it's really good. I mean, every race you kind of get to know all your teammates. I'm still doing races now with guys I haven't raced with yet, so it's good to it's a bit different from training camp, you're in race mode now, so it's quite nice, bond that way as well. It's nice. So what can you tell us about the plan for the last kilometer? What did you ask your teammate where you have to be positioned in the final? Yeah, I mean, I think it's all about, the main thing is just keeping that rise pretty smooth. You don't want the pace to go out of the bunch, I guess. So it's just keeping it fast, and then fast to the line, I guess. Noah Hobbs não é um ciclista muito conhecido, mas se calhar aqui em Portugal até é conhecido por alguns, porque ele já passou por Portugal com vitórias, nomeadamente esteve na Volta ao Alentejo no ano passado, onde ganhou 2 etapas e ganhou a geral. É, portanto, um ciclista que deixou marca aqui em Portugal. É um ciclista que se mostrava ali interessado, como todos de resto, em lutar pela vitória final. Mas este aqui, Paulo Martins, e por aquilo que ele dizia e por aquilo que vamos conhecendo, é um ciclista que se calhar tem potencial para este tipo de chegada. Sim, é um ciclista que gosta deste tipo de terrenos acidentados. Para mim foi até uma surpresa não o ter visto ontem, ter chegado com os melhores, independentemente depois de ter ou não conseguido ter capacidade de sprintar, mas ontem muita gente acabou por de alguma forma ter um dia que não foi bom. Foi o primeiro dia de competição e alguns ciclistas que acabam por mostrar que ontem, num dia difícil, num sobe e desce constante, numa etapa que se andou acima de 42 km por hora, com bastante acumulado também no seu final, nem todos se adaptaram. E este Noah Hobbs, apesar de ser um ciclista jovem, é um ciclista que já tem mostrado qualidade, como o Luís disse, ganhando a Volta ao Alentejo no ano passado, que está aí à portinha também de voltar a repetir-se nova edição este ano, mas hoje é um ciclista que pode estar perfeitamente na luta pela vitória. Noah Hobbs ganhou a Volta ao Alentejo, integrado na equipa continental da Education First, portanto a equipa de promoção. Ele este ano já está na equipa principal e, portanto, daqui para a frente vamos certamente ouvir falar mais vezes deste jovem ciclista, 21 anos, ciclista britânico da Education First, bom finalizador, bom sprinter, passa bem estas pequenas colinas. Ontem terminou muito longe dos primeiros lugares, terminou para trás do lugar número 100. Vamos ver hoje. Hoje o final da etapa é não tão intrincado como o de ontem, não há tantas curvas e contracurvas, não há tanto sobe e desce, mas também há algum. Esta distância de 2 minutos e 56 é uma distância prudente nesta altura? Sim, eu diria que não é preocupante para o pelotão, porque hoje, como eu dizia há pouco, haverá muito mais sprinters a terem capacidade de sprintar, apesar do terreno agora que vem pela frente ser um terreno mais acidentado, mas a parte final também é muito rápida. E diria os 25, 30 km finais é tudo muito rápido, e acredito que esta é a fase em que o pelotão vai ter que tirar tempo. Estes próximos 20, 30 km é o momento em que estes 3 minutos têm que ir pelo menos a metade da vantagem que os homens na frente têm, mas também sabemos que
algum desgaste, particularmente pelo líder da montanha, que já ontem andou escapado, apesar de estar apoiado por um colega seu. Mas é um ciclista que tem o objetivo apenas e só de chegar um pouquinho mais à frente na etapa e voltar a fazer aquilo que fez no dia de ontem, que é ir apanhando tudo aquilo que tem pela frente, seja montanhas, seja sprints intermédios, e daqui a pouco muito provavelmente o vamos ver desligar e poupar-se para dias seguintes. Mas este é um grupo que vamos vendo aqui na imagem, que eu acho que é mais fácil de controlar do que aquele que tínhamos ontem na frente da corrida. De referir que a etapa partiu de Figueiras, que é a terra de Salvador Dalí, o grande pintor espanhol, e que vamos chegar, portanto, perto do lago de Banholes, que é o local onde teve lugar algumas provas onde tiveram lugar algumas provas dos Jogos Olímpicos de 1992. Estamos no norte de Barcelona, muito perto da fronteira com a França, e estamos também muito perto dos Pirineus. A última vez que uma etapa terminou neste mesmo local, em Vila Seca, onde termina hoje, junto ao mar, foi em 2019, na altura com vitória de Michael Matthews. Eu não sei se o final era exatamente igual, mas é possível que fosse, porque Matthews era um ciclista que se adaptava e adapta muito bem a este tipo de corridas. O Matthews nesta altura está de fora já agora, devido a uma fratura no início do ano, uma queda com fratura, e até tinha entrado bem, porque tinha entrado com uma vitória. Dois minutos e 54, vantagem ainda grande para os homens da frente, que são 5. Olha, a minha aposta não tem. Govecar, sabem quantos pontos é que ele marcou, Govecar? Sei que ainda mantens o segundo lugar ainda da geral. Sim. Não, passei para o último agora. Já conseguiste? Pontos. Ok. Pensei que ainda conseguisse estar à minha frente. Magnus Kort 51, e tu não me recordava a tua aposta? Minha aposta foi Pidcock. Ok. Pronto. A minha foi do Rion Godon, se bem se lembram. Lembramos perfeitamente. Portanto, voltamos ao estado normal. Magnus Kort Godon. Para as pessoas que claro, não há apostas na verdade nestas corridas, são apenas pequenas brincadeiras, as outras são a sério. Sim. Isto é o aquecimento, tá? Nós também temos estágio em altitude. Mas quanto ao dia de hoje, é portanto um dia onde os sprinters ainda poderão ter uma palavra a dizer, e depois daqui para a frente não sabemos se vai haver mais algum dia para os sprinters. Muito provavelmente não haverá muito mais oportunidades para os sprinters, porque de facto esta é uma volta à Catalunha muito montanhosa. E isto, Paulo e Olivia, leva-nos a uma análise que eu acho que é a análise óbvia, é que se calhar as bonificações não vão ser tão importantes para esta volta à Catalunha como foram em anos anteriores, porque com tantas chegadas em alto, com etapas duras, com muita montanha, de repente as bonificações, apesar de cada etapa aqui na volta à Catalunha dar num máximo de 19 segundos de bonificação, as bonificações podem de facto não ter um papel tão importante, e portanto se calhar vamos ter uma corrida um bocadinho diferente daquilo que é o habitual. Nesse ponto de vista, acho que quer o João, quer o Jonas Vingegaard assumem maior protagonismo perante, por exemplo, o Remco Evenepoel. A priori. A maior candidatura, melhor dizendo. Candidatura a serem protagonistas e vencedores. Eu diria que a priori são dois ciclistas que podem levar a vantagem sobre Remco Evenepoel. A questão é que nós não podemos apontar só estes três nomes, temos que apontar muitos. Ainda ontem falávamos que duas mãos cheias não chega para tantos nomes importantes que aqui estão, e que alguns deles inclusive sabemos que estão a andar bem nesta fase. O caso do próprio Thomas Pidcock, que vamos ver até que ponto é que depois da volta à Espanha fantástica que fez no ano passado e da fantástica temporada que está a fazer neste início de ano, se será capaz de, na alta montanha, nas duas tais chegadas em alto que vamos ter a mais de 2.000 metros, com subidas longas, se Pidcock está preparado para andar com nomes importantes e nomes como o Almeida, como o Vingegaard, com quem ele se bateu no ano passado na volta à Espanha, e foi o pódio que tivemos da Vuelta. Mas há muitos outros que aqui estão. Boitrago é um ciclista que me parece a mim
que vem para fazer uma boa geral. Lipovic já apareceu na volta ao Algarve a um nível interessante. Félix Segal, se vier a melhorar um pouco mais do que aquilo que já apresentou no AEA Tour, é outro ciclista. E depois sabermos dentro da Red Bull, Hindley, eu continuo a dizer, é um ciclista que eu acho que merece toda a atenção. Enquanto não o virmos a trabalhar para um Renko ou para um Lipovic, é sempre uma carta a ser jogada, porque foi um dos que também chegou ontem no grupo principal. Quando passamos em novo sprint bonificado, e há sempre o mesmo a passar. Portanto, o líder da montanha vai acumulando pontos também para a camisola dos pontos. Rapidamente aqui uma correção, hoje a etapa não termina em Vila Seca, essa é a de amanhã, essa será sim a tal última etapa para os sprinters, a de hoje termina em Banyol e portanto não foi efetivamente aquele australiano Michael Matthews a ganhar pela última vez, foi um outro australiano num contrarrelógio individual, o Ron Dennis. Eu acho que este ano vamos ter, acho eu, a resposta à pergunta sobre o Pidcock, é que será que o Pidcock é ou não um voltista? Claro que esta pergunta ela pode não fazer sentido, tendo em conta que ele já fechou o pódio na Volta à Espanha, que é um resultado extraordinário, ninguém estava à espera disso. Agora, eu acho que se ele confirmar num resultado de uma grande volta, por exemplo, da Volta à França, fazendo um top 10, por exemplo, tendo em conta a concorrência, já seria uma confirmação para mim, seria, ok, oficialmente ele é um voltista. Agora, eu diria que há três hipóteses, ou confirma que é um voltista, ou então é mais a questão da Philippe e Vauclair, que já fizeram top 5 na carreira de uma grande volta, mas só fizeram uma vez, tendo em conta as circunstâncias. O que me parece a mim é que Pidcock, ao contrário de Philippe e Vauclair, não foi uma questão de circunstâncias, foi uma coisa completamente diferente. Vauclair e Philippe foram fugas iniciais, depois eles geriram bem, e depois houve a questão da camisola amarela que eles vestiram, etc, etc. Pidcock não. No entanto, vamos ver se ele confirma este nível, porque fechar pódio seria inacreditável ele ver novamente Pidcock na luta para geral numa grande volta. Entretanto, inacreditável seria também ver Sam Bennett a reentrar na luta das grandes corridas, ou talvez não tanto. Vamos ouvi-lo. Opportunity to catch up. Tell us a bit. How are you? How did you get back from the operation and everything? Yeah, everything's going good. Just building up still. I think the base fitness is okay. I'm missing a bit of the top end and the repeatability, but yeah, I'm here now to try and build some form. See how I get on day by day, and yeah, this should be a bit of a character building week, so we'll see how we get on. Can you tell us a bit, because I understood that the recovery took more time than expected initially. Tell us a bit, how was it? What was the process to that? Yeah, they said you should be able to start training after 2 weeks, but it really took 2 months, and then I could start I started back really middle of January, so it took a bit of time, but yeah, I just wanted to be sure that it was healthy and progressive, and yeah, it's going in the right direction now, and hopefully in the next couple of weeks I can get back to a good level where I'm competing in the races. Like at the minute I'm here, but it is quite hard, so I'm just kind of floating about trying to do the best I can. Thank you very much. For the best. Sam Bennett não tem tido muita sorte, ele está de regresso depois de no ano passado ter tido vários problemas, teve uma queda, salvo erro, na volta à Polónia, uma queda na qual acabou por abandonar a corrida, mas sem fraturas, e depois mais recentemente teve um problema cardíaco que o levou mesmo a uma cirurgia e portanto está em recuperação após nessa cirurgia no final do ano passado. É um ciclista que está, portanto, aqui à procura de reencontrar as suas melhores sensações, à procura de, aos poucos e poucos, recuperar, diríamos, o melhor da sua forma. Não vai ser fácil porque o ciclismo não parou e Sam Bennett, depois de todos os problemas que foi tendo ao longo do ano passado, de facto, e principalmente este último, vai ter grandes dificuldades certamente em, não sei, Paulo, uma estimativa para uma recuperação depois isto é sempre difícil e é sempre ingrato fazer uma estimativa destas, até porque o Palmer diz não é médico, não é? Exatamente, acaba por ser sempre um problema muito melindroso, como se costuma dizer, muito sensível, quando se toca a falar de lesões no coração, em que ele teve que fazer essa paragem e se recuperar. Quando falamos de um Sam Bennett que já tem 35 anos, quando falamos de um Sam Bennett que já não ganha no World Tour
desde 2022, portanto tudo isso acaba por penalizar um ciclista que já não está no auge nem de perto nem de longe daquilo que foi um ciclista extraordinário há uns anos atrás. Era um dos ciclistas, diria, de 5, 6 ciclistas na altura, dos melhores do mundo, mas foi perdendo esse estatuto, um pouco a imagem de outros ciclistas da sua geração que acabaram por ver os mais jovens já apoderarem-se desses lugares. Ciclista que ainda assim ganhou nas 3 grandes voltas, pelo menos uma etapa. Mais do que uma, na verdade. Estamos nesta altura a entrar nos 50 km finais da etapa número 2 da Volta à Catalunha, chegada a Banyoles, uma chegada que tem uma parte final com uma reta bastante longa, de uns 600 metros, 500, 600 metros, depois de 2 curvas mais ou menos apertadas. Vai ser importante o posicionamento, como de resto é sempre, na última curva ou na penúltima curva é quase sempre importante, mesmo quando temos retas de 1000 metros é sempre importante um bom posicionamento. Mas, por outro lado, temos 300 metros a cerca de 5, 6% dependente, e depois ainda um pedaço plano na parte final. Este é o final da etapa. Daqui até lá chegarmos ao final, a Banyoles, os ciclistas vão passar agora por uma zona um pouco mais montanhosa. Não se pode falar aqui de alta montanha, não há sequer uma zona categorizada, mas há um sobe e desce constante daqui até a final, pelo menos mais acentuado, diríamos, do que aquilo que os ciclistas encontraram até agora. A diferença está estabilizada na casa dos 2,45, 2,50. É possível que agora comece a cair, até porque se juntou mais uma equipa na frente da corrida, a equipa da Education First. Portanto, isto é o assumir também da candidatura da Education First, provavelmente até com o ciclista de quem ainda há pouco tínhamos aqui uma entrevista, o britânico Noah Hobbs, o tal que venceu no ano passado a Volta ao Alentejo, com 2 vitórias da etapa e 2 segundos lugares. De resto, alguns dos candidatos de ontem são candidatos para hoje também. Quem é que apostou ontem no Govecar? Fui eu. O que está em 138 pontos. É por isso que quando a realizadora nos disse agora que vamos passar uma entrevista do Govecar, eu pensei, a realizadora faz de propósito para me irritar. Vamos então ouvir Mateusz Govecar, ciclista da Bahrein, mais um esloveno. Aos poucos e poucos vão surgindo eslovenos com qualidade, e nem todos iguais a Pogačar, com certeza. Neste caso temos aqui um sprinter que passa bem também alguma montanha, não muito elevada, não muito alta, portanto diríamos mais colinas. Ciclista que já ganhou no World Tour. Tell us a bit, how are you? We let you in a really good shape. It wasn't Kuurne, summer also was really good for you. How is your shape evolving since that? I'm feeling good. Nice race here in Catalonia. Yesterday's stage was obviously a bit too hard for me. Today's stage I think should suit me better. We have here a super strong team with 2 really good leaders, Leni and Santi. That is our main goal, but sure, we are hungry for going for stages, so today should suit me, and I'll try, but we look forward to the whole week to race well and be every day doing our best. Não se pode dizer que adiante muito. Aquilo que acaba por dizer é o óbvio. Vamos tentar andar bem toda a semana. Estamos aqui com a intenção de tentar a vitória. De certo modo declara-se hoje também candidato à vitória, mas também não era preciso dizê-lo, porque já sabia que este é um ciclista candidato à vitória neste final de etapa. Vamos vendo aqui o grupo da frente, talvez agora a desunir-se um pouco. Não sei se isto é desunião ou não. A verdade é que a vantagem vai diminuindo, 2 minutos e meio. Vocês levam muito a sério esta coisa das apostas, portanto não sei se querem apostar, faltam 50, 49 minutos para o fim. Sou o primeiro a apostar, portanto, como sou o último na classificação, vou apostar no Vernon. Luís, tu és o segundo.